Bom dia, maravilhosas! Terça-feira de Café com Calma e hoje quero iniciar nosso café falando de uma passagem que eu comentei semana passada na reunião de mulheres a respeito de rupturas. Por quê? Quem assistiu a live de ontem a respeito de deixarmos a tenda, deixarmos a parentela, eu quis trazer novamente esse tema com relação a deixar pai e mãe emocionalmente e principalmente através de uma passagem que está em João capítulo 12, versículo 24, e eu vou explicar para vocês o contexto das rupturas com o grão de trigo que está nessa passagem. Então eu vou ler para vocês só para vocês se inteirarem do assunto. Em João 12, 24 fala assim: eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. A sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama a sua vida neste mundo, a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo, a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou. E o Pai honrará quem me servir. Eu vou falar só até aí, porque, na verdade, o trecho principal fala sobre o grão de trigo. Quando ele cai na terra, ele se desintegra, ele tem uma ruptura daquele grão. E só aí, toda a parte da semente que está ali dentro, que vai germinar e dar novos frutos e dar a planta que vai gerar os frutos, aí que é descoberto na terra. Por quê? Porque a gente precisa dessa ruptura, a gente precisa deixar romper aquela nossa casca, tudo aquilo que está dentro da gente para a gente conseguir gerar novos frutos. E por que ali diz que só quem morrer viverá nessa terra? Porque precisamos sim deixar várias partes de nós morrermos. Deixar várias partes de nós mesmos morrer. Porque se a gente continuar sendo quem nós somos desde quando a gente nasceu, a gente não vai evoluir, a gente não vai crescer. E para a gente dar novos frutos, para continuarmos a nossa jornada firmes naquilo que a gente quer, naquilo que a gente tem de frutos que vão vir na nossa vida, nós precisamos sim dessas rupturas. E por isso que quando eu trouxe essa passagem lá para as mulheres, e é algo que vem pegando muito forte na minha vida nos últimos dias, essa questão da ruptura e da importância dessas rupturas, tanto é que ontem eu trouxe o assunto de deixar a parentela. Hoje trago para vocês a reflexão dessa ruptura do grão de trigo, porque eu quero que vocês entendam que na vida de vocês, independente do que vocês estão passando hoje, vocês precisam ter rupturas na sua vida. E eu quero que vocês anotem, porque todo mundo que vem para a live já sabe que tem que trazer a caderneta. Eu quero que vocês falem, escrevam, qual é a ruptura que você precisa fazer hoje na sua vida para que você consiga dar frutos? É uma ruptura de um trabalho que não está mais sendo saudável, de uma amizade, de um relacionamento, da parentela? Qual é a ruptura hoje? Crie essa consciência. Qual a ruptura hoje que você precisa ter conscientemente para você conseguir dar frutos? Porque muitas vezes você se sente estagnada porque você não consegue ir para frente, você não consegue ver adiante porque você ainda está aqui nesse meio que não condiz mais com quem você é e com aquilo que você precisa ser, porque para você alcançar aquilo que você quer, você tem que ser uma nova pessoa, você tem que deixar morrer parte sua. É por isso até que quando a gente faz o batismo, é como se uma parte nossa morresse. Por quê? Porque nós nascemos para uma nova vida. Nós precisamos morrer internamente para que nasçamos para uma nova vida e para aquilo que Deus espera de nós e para aquilo que nós estejamos prontos para gerar frutos. Porque se a gente não conseguiu gerar frutos ainda daquilo que a gente quer, daquilo que a gente busca, é porque a gente não deixou a nossa parte ainda morrer. A nossa parte daquilo que não nos cabe mais. Por que eu quero novos resultados se eu continuo agindo da mesma forma, se eu continuo fazendo coisas que não vão me levar para aquele próximo nível? Seja emocionalmente, seja fisicamente, seja
financeiramente. Tudo na nossa vida hoje, tudo que nós passamos necessita de rupturas principalmente de comportamentos, de hábitos, daquilo que não faz mais sentido com quem nós somos. E eu quero que você perceba que você precisa hoje romper com alguma coisa, com uma pessoa, com alguém que hoje não está fazendo você chegar no nível que você quer. Se hoje tem algo que te impede de ir para o próximo lugar, te impede de ser a mulher que você é, o que está sendo? É algum hábito seu que não está saudável? Seja porque você está uma mulher enrijecida, uma mulher dura por dentro porque te magoaram, seja porque você não está conseguindo um relacionamento, comece a se observar. Eu falo pra vocês, eu trago muito a consciência, porque só através da consciência você vai conseguir se libertar daquilo que não faz mais sentido pra sua vida. Enquanto você... Nay, eu criei a consciência, mas eu não tô disposta a abrir mão disso tudo. Tudo bem, é uma escolha, você tem o seu livre-arbítrio a partir da sua consciência. Mas enquanto você não cria essa consciência, você vai agindo de acordo com o seu inconsciente, com aquilo que você só vai repetindo sem entender o porquê você faz aquilo, a sua vida ela não sai do lugar. Por isso que eu falo tanto e bato tanto nessa tecla da mudança da sua mentalidade, de criar a consciência de quem você é, daquilo que você busca. E para isso você precisa romper. Você precisa deixar essa ruptura fazer parte da sua vida e vão haver muitas rupturas na sua vida. Você vai perceber que ao longo da sua jornada você rompe com várias coisas. Você rompe com hábitos, você rompe com relacionamentos, você rompe com trabalhos, enfim, você rompe com amizades. A vida, ela é uma ruptura, então a vida, ela é uma morte constante, porque estamos constantemente renascendo. Mas principalmente eu quero que você renasça uma única vez em Cristo, que você perceba que depois que você renasceu em Cristo, você não precisa mais ficar se refazendo. Você entende a ruptura e você consegue lidar de uma forma muito mais fácil com essas rupturas, porque você entende que são caminhos necessários para a sua vida, para você se engrandecer espiritualmente, para você se tornar uma mulher melhor. Essas rupturas, elas são necessárias. Então, quando você cria a maturidade, porque eu falo que maturidade é diferente de amadurecimento, inclusive escrevi isso no meu livro que vai ser lançado. Quando você muitas vezes é obrigado a amadurecer, sem você querer, ou porque você teve filho jovem, ou porque você teve que cuidar de um irmão, ou porque você via o seu pai ou a sua mãe passando dificuldades, enfim, você teve que amadurecer precocemente, mas isso não te trouxe maturidade, certo? Você amadureceu porque foi necessário, mas a maturidade, ela só vem com o tempo, ela só vem com as vivências, porque as vivências que você tem aos 40 não são as vivências que você tem aos 15, aos 20, então a maturidade e o amadurecimento são diferentes. E a partir do momento que você cria essa maturidade e entendimento dessas rupturas, da necessidade de várias pequenos deixar ao longo do caminho, você torna a sua vida mais leve e sofre menos com essas perdas. É bom a gente falar em perdas, porque rupturas e perdas são palavras que remetem à mesma coisa. Mas eu quero que vocês entendam a diferença da conotação de cada uma, porque quando a gente fala em ruptura é algo que rompe, certo? E perda é algo que você sente que está fazendo falta. E a ruptura não. A ruptura é algo necessário e é um tchau que você dá. A perda, ela é com dor, ela é com sofrimento. Então entenda que rupturas e perdas são diferentes. Você não está perdendo nada, você está decidindo, escolhendo se escolher, escolhendo tomar as decisões que vão te aproximar daquela vida que você quer ter, daquela mulher que você quer ser. Porque se hoje você não está feliz no relacionamento, não está feliz no trabalho, não está feliz nas amizades, não está feliz onde você mora, não está feliz em lugar nenhum, ai, Nay, eu quero sair do Brasil porque lá eu vou ser feliz. Várias mulheres já me falaram isso e eu digo assim, ó, tu vai chegar lá, fora do Brasil, e tu vai ter os mesmos problemas. Tu vai ter as mesmas frustrações, só que num lugar totalmente desconhecido. Sabe por quê? Porque a mudança tem que ser interior.
Essa transformação, ela tem que vir de dentro de você. Não vai ser mudando geograficamente que tudo vai mudar. Porque emocionalmente você ainda vai estar presa aos mesmos padrões, ao mesmo trabalho, às mesmas amizades. Você ainda não rompeu. E muito pelo contrário, se você for morar fora, ainda você vai achar que perdeu algo. Ai, porque agora eu tô com saudade, porque agora eu tô longe da minha família. Você vai sentir como uma perda e não como uma ruptura. Então é muito importante a gente ter essa consciência da diferença entre romper, deixar morrer uma parte de nós e da perda. Eu não quero que vocês se percam de quem vocês são. Vocês têm que lembrar da essência de vocês e não deixar se corromperem pelo externo. Hoje pela manhã, uma mentorada minha me mandou mensagem que ela tinha que tomar uma decisão e tal, ela queria alguns conselhos meus. E eu falei pra ela, se preserva na tua essência, tu não tem que ficar corrompida por fofoca, tu não tem que se corromper pelo externo, pelo que as outras pessoas falam a teu respeito. Se preserva, às vezes o nosso silêncio é a melhor resposta que a gente dá. Então a gente precisa saber o momento de silenciar, porque as rupturas vão ser necessárias. E quando você silencia dentro de você, você não argumenta, você não precisa de nada, porque você tem muita certeza das suas decisões, daquilo que você está tomando, com uma forma consciente e madura. Então, entenda, às vezes as pessoas elas não estão no mesmo nível de consciência que você e no mesmo nível de maturidade. E quando você se depara com pessoas que não estão no mesmo nível de maturidade que você só tem que silenciar. Porque argumentar não vai fazer sentido, a pessoa não vai mudar a opinião dela, porque é uma opinião, não é uma certeza. Então, para você, basta você silenciar o seu corpo, a sua alma, entender que você não precisa entrar em embate quando você tem essa certeza de onde você quer chegar e de quem você quer ser. Por isso que é tão importante a gente também ler a Bíblia. Porque essa palavra a respeito das rupturas e do grão de trigo, que está apenas em um trecho ali de João, traz tanta consciência e tanta verdade para a nossa vida, como mulher, como esposas, como filhas, como mães, pelo simples fato de falar de uma ruptura do grão de trigo. Se ali em um pequeno trecho já nos traz tanta consciência, quem dirá na Bíblia inteira? Então eu quero que você faça disso um hábito. Dentro da mentoria, na aba que tem na minha plataforma digital, eu coloquei agora uma aba só de estudo bíblico. Por quê? Porque como eu faço esses estudos bíblicos semanalmente com as mulheres, eu agora vou disponibilizar também para as minhas mentoradas, porque aqui é de forma presencial e não tinha de forma online. Então eu vou disponibilizar também para elas ali na plataforma esses trechos que a gente fala sobre a Bíblia, que a gente estuda. Porque sim, todos os direcionamentos que nós precisamos para a nossa vida, eles estão ali. Basta a gente saber se aprofundar, estudar e entender o que aquilo quer dizer com a minha vida atual. Como eu estou interpretando, estudando e me aprofundando na palavra para trazer conhecimento, trazer luz, trazer perdão, muitas coisas difíceis de a gente aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida rotineira, inclusive as rupturas, mas tão necessário de a gente permanecer ali imersa nesse mundo espiritual que nos traz tanto conhecimento e tanta clareza para nos tornarmos mulheres melhores. E quando eu trouxe toda essa parte espiritual para a mentoria, foi justamente porque a transformação da mulher, ela começa espiritualmente. A mulher, quando ela está no seu feminino, quando ela tem a certeza da essência feminina dentro da sua alma, ela está muito bem alinhada com Deus, ela está muito firme na sua espiritualidade, e eu não estou falando de religião, mas sim da espiritualidade feminina, porque ela que conduz primeiramente a tua certeza como mulher. Porque se hoje você não teve uma mãe que te ensinou um feminino saudável, porque muitas das mulheres hoje que eu convivo, elas não tiveram uma mãe que ensinaram um feminino saudável, elas tiveram mulheres, mães, vós, guerreiras, então elas se tornaram mulheres guerreiras, salvadoras, que não se colocam em primeiro lugar, que não entendem a beleza do feminino, acham que ser feminina é ser fraca, acham que o feminino é algo de submissão, de um lado pejorativo da palavra, e não. E a feminilidade vem primeiramente da espiritualidade. Quando você tem essa certeza em Deus primeiramente, você entende o feminino.
você começa a entender a beleza do feminino, a honrar e aceitar o que você viveu com aquelas mulheres e que você não precisa seguir o mesmo caminho delas, e sim que você pode ser diferente, ser uma mulher feminina, uma mulher com essência feminina, porque a essência feminina, ela nutre, ela tem empatia, ela consegue ter uma vida plena, com a certeza de que ela está segura pelos caminhos de Deus e não pelo controle que ela quer ter da sua própria vida, porque a mulher, quando ela é guerreira e quando ela é salvadora, ela está num modo controlador, ela quer controlar tudo que acontece ao redor dela, ela quer controlar as pessoas ao redor, ela quer controlar o passo de todo mundo, mas quando a mulher ela está firme na palavra, ela não precisa se sentir nesse modo controlador, ela está ali firme como uma rocha enraizada em tudo aquilo que ela tem de valor na vida dela. E principalmente esses valores que são os valores bíblicos. E eu sempre falo, gente, o mandamento não é perdoar pai e mãe, é honrar pai e mãe, porque todo mundo fala, porque eu tenho que perdoar meus pais, porque eu tenho que perdoar meu pai, minha mãe, porque eles eram assim. Não tem que perdoar ninguém, né? Tem que honrar. Honrar é o quê? Aceitar. Beleza, vocês me deram o suficiente, eu já tenho a minha vida, eu toco aqui minha vida e tá tudo certo. É fácil? Não, por isso que estamos aqui juntas, para trazer essa consciência, trazer essa liberdade em dizer não, liberdade em ser uma mulher livre emocionalmente, que é a mulher que consegue dizer sim, consegue dizer não, de forma agradável, de forma saudável, sem ser uma mulher enrijecida, sem ser uma mulher grosseira. Eu sempre falo, a mulher que é grossa, a mulher que ela é estúpida, ela está fora do seu feminino, ela não se sente segura, ela não está se sentindo amada, ela precisa guerrear para se sentir bem, e não queremos que você, mulher, esteja nesse modo. Então por isso que trago aqui a consciência para vocês, a consciência das rupturas, de vocês entenderem a necessidade de romper algumas coisas na sua vida. Eu quero que você reflita sobre hoje o que você tem que romper na sua vida, porque com certeza você está precisando romper alguma coisa. Eu tenho certeza que se a gente cavocar lá no fundo, no seu íntimo, a gente acha o que você tem que romper na sua vida. E talvez agora você não entenda, mas quando a live terminar, você vai parar e vai refletir, o que será que eu tenho que romper na minha vida? A Nay tá lá falando, ontem foi sobre deixar a parentela, hoje foi sobre ruptura. O que mais que eu tenho que fazer? Por que eu não tô entendendo o que ela tá trazendo pra mim? Por que ela tá falando tanto em deixar a tenda, em deixar pai e mãe? Eu já deixei a casa dos meus pais há tanto tempo, mas emocionalmente você ainda não rompeu com eles. Então o que eu quero que vocês façam é que vocês tenham essa ruptura saudável, que vocês consigam entender que deixar morrer uma parte de vocês é uma forma muito saudável de vocês crescerem e gerarem frutos. Eu quero que vocês gerem frutos, e esses frutos são frutos internos, frutos de sabedoria, frutos de discernimento. Muitas mulheres hoje, por mais que tenham 50, 60 anos, elas não têm discernimento, porque nunca ninguém ensinou elas a ter, ninguém nunca guiou elas nesse caminho. E, gente, ninguém aqui tem síndrome de Gabriela, nasci assim, vou morrer assim, não. Todo mundo tem que evoluir na vida, independente de qual caminho a gente escolher para essa evolução, nós precisamos sim buscar evoluir, buscar ter discernimento e entendimento das coisas que acontecem na nossa vida. E eu quero que você cada vez mais pense a respeito disso, das rupturas da sua vida, do morrer para gerar frutos, do morrer para viver nessa vida, porque sim, o diabo, ele quer que a gente esteja acomodado. Ele não quer que a gente ganhe todas as glórias de Deus. Ele quer o quê? Não, fica aqui, tá bom. Tu quietinha, tu sem prosperar, tu aqui bem minguada assim, né? Tu ali quietinha, triste, porque ele não quer que tu receba as glórias de Deus. O diabo, ele não quer isso, ele quer te ver ali, no morno, e Deus não te fez para ficar no morno. Deus não te botou nessa terra, mulher, para te ficar ali, tá bom assim. Não. Deus te criou e te botou aqui para te se levantar e ser a mulher que tu quer ser. O morno, para Deus, ele não existe. Ele não tem sabor. Não. Deus quer que tu seja a mulher que Ele te colocou aqui para ser. Então saia desse morno, saia dessa
inquietude de não querer saber para onde vai. Não, me deixa aqui, eu não quero evoluir porque vai doer, se eu tiver que remexer nas minhas feridas vai doer. Mas é exatamente isso que tu tem que fazer. É exatamente isso. É remexer nas feridas, é remexer em algo que tá ali quietinho, parado, para você conseguir sim evoluir. É isso que vai te fazer te tirar desse lugar. Porque é muito fácil a gente reclamar. E reclamar é o quê? Clamar novamente algo que tá ruim. Então tu vai ali clamar novamente algo que tá ruim, que não tá bom. Então tu fica reclamando, ao invés de o quê? Não, eu vou mudar. Essa vai ser a minha ruptura do trigo. Eu quero que você grave essa frase. Essa será a ruptura do trigo. E leve para sua vida. O que você tem que romper hoje? Qual caminho você vai seguir? Porque a gente sempre tá em dúvida de alguma coisa. A mulher, se é dúvida de compra, se é dúvida de relacionamento, se é dúvida de emagrecimento, a mulher ela tá sempre em dúvida. Sempre em dúvida de tudo que ela vai fazer, que ela vai agir. Então você precisa ter a certeza da sua ruptura. O que nesse momento você tem que romper? Começa a pensar e escreve novamente. O que eu preciso romper na minha vida hoje para eu conseguir gerar frutos? Porque a sua vida está esperando para você gerar frutos. E eu não falo aqui de frutos, de filhos, não. Frutos de prosperidade. Qual é o fruto de prosperidade que você quer hoje? É ser uma mulher próspera? É ser uma mulher sábia para sua família? São frutos, no caso de filhos? São frutos financeiros do trabalho? Que frutos você quer gerar? Mas lembra, o trigo só gera frutos quando ele é rompido. Então rompa o que tiver que ser, que você rompa hoje na sua vida. Eu quero que você tenha essa consciência, que você se liberte da culpa, se liberte de padrões que não são seus, que você consiga ter essa ruptura de forma leve, de forma tranquila, que não seja um fardo, que não seja um peso para você, e que finalmente você consiga acessar aquele lugar que você quer chegar e você não está conseguindo, porque você não está se permitindo romper algumas partes suas que já não fazem mais sentido para a sua vida. Então, que essa palavra hoje te leve a novos lugares, te leve a perceber que você pode sim sair do morno, que você não merece ficar no morno, que Deus não te quer no morno, Deus quer que você viva tudo aquilo que você tem para viver na sua vida, mas para isso você precisa ter uma ruptura muito forte e significativa na tua vida, e eu quero que você pense qual é essa ruptura, tá bom? E se vocês quiserem continuar com esses estudos bíblicos, da palavra, já está na nossa plataforma da mentoria, da Academia Gast. Tem o link na bio para vocês acompanharem, entrarem, se inscreverem. Tem também o formulário para mentoria, porque dentro da plataforma é uma educação continuada de transformação de mulheres. Então temos ali estudo bíblico, os meus livros em PDF, toda a parte de empreendedorismo feminino, vendas, Instagram, tem a parte de como a sua família, como seus comportamentos familiares moldaram quem você é como mulher. Tem também assunto de resgate de feminino, inúmeras aulas para você resgatar a sua feminilidade e sair da mulher guerreira e mulher salvadora. Inúmeras aulas para mulheres solteiras, mulheres casadas, o porquê você ainda está solteira, né? Por que você tem ainda esses padrões repetitivos e não consegue estar muitos anos solteira? Ou então, por que você está casada e o seu marido está acomodado? O porquê que ele está nessa energia feminina em excesso e você com essa energia masculina em excesso, se endurecendo cada vez mais? Todos esses conteúdos dentro da plataforma e mais o jejum espiritual, mais o 21 dias do método Mulher Preciosa, são mais de 50 horas de conteúdo para vocês. Então, uma plataforma de educação continuada incrível para transformar realmente você de dentro para fora, porque eu digo, a gente não muda, a gente se transforma. E essa transformação, ela primeiro precisa acontecer na gente para a gente conseguir gerar os frutos. Então, nós precisamos romper quem nós somos para gerar os frutos. Então, se transforme primeiro para você conseguir transformar outra pessoa e outras pessoas ao seu redor. Eu sempre falo, primeiro em mim, depois através de mim. Porque com certeza, se eu tô aqui hoje é porque eu tive as minhas rupturas, eu aprendi com elas, eu interiorizei elas e hoje eu levo elas para vocês, porque eu penso, se eu conseguir me transformar
todas essas mulheres conseguem, e eu quero muito que elas tenham essa transformação, porque eu vivi na pele. Eu saí de um lugar onde eu não tinha orgulho da mulher que eu era, para hoje ser uma mulher que consegue seguir os caminhos de Deus, consegue fazer melhores decisões com consciência, entendimento, e é tudo isso que eu trago para vocês também se transformarem nessa mulher que vocês têm orgulho de dizer, não, eu tenho orgulho da mulher que eu sou hoje, porque eu não sou mais aquela lá. Então, eu não sigo mais os mesmos hábitos e padrões ruins que eu tinha antigamente. E sim, eu me transformei. E eu quero que você seja essa mulher transformada, transformadora e que transforma outras pessoas ao seu redor e para sua família. Tá bom, maravilhosas? Mais live essa semana. Vou mandando para vocês, colocando no canal. Assistam, compartilhem, salvem, tenham insights, me escrevam, coloquem recadinhos do que vocês tiveram de consciência com cada aula. Eu espero que faça muito sentido para vocês e eu encontro vocês ou na Mentoria Ouro ou na Academia Gaste, tá bom? Um grande beijo, o formulário tá ali no link, tá bom? Um beijo, até mais!